Olá a todos e a todas, muito obrigado pela companhia. Esse é o podcast da redação da RS. E nós temos o privilégio de contar com a presença do professor Dr. Cármino Antônio de Souza como nosso convidado e entrevistado desta edição. O Dr. Cármino é médico, professor, pesquisador, autor, escritor e colunista. Criou o Hemocentro de Campinas na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, da qual é professor titular no Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Ciências Médicas. Dr. Cármino Antônio de Souza foi secretário de Saúde do Governo do Estado de São Paulo, foi secretário da Saúde de Campinas durante 2 mandatos, o secretário mais longevo, talvez da América Latina, do Brasil, com certeza, presidente da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia e também cofundador da Associação Ítalo-Brasileira de Hematologia, AIB, com sede em Gênova. Dr. Cármino foi presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, COSENS SP, e diretor do CONASENS. Foi secretário executivo da Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento aqui em São Paulo. Dr. Cármino é hematologista, é secretário executivo da Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do Governo do Estado, é membro do Conselho Superior da Fundação FAPESP, é presidente do Conselho Curador da Fundação Butantan, mandato de 4 anos, é autor e coautor de mais de 650 trabalhos científicos completos em revistas referenciadas nacionais e internacionais. Que vasto currículo, que é um resumo da vida do professor Dr. Cármino Antônio de Souza. Vai fazer parte aqui da banca de entrevistadores, o Danilo Gonçalves, meu colega jornalista, redator publicitário, especialista em advocacy e políticas públicas pela Fundação Getúlio Vargas, atualmente é gerente de operação e estratégia da RS, e tem atuado aí também junto às publicações, as várias publicações da editora RS, e atuado em projetos estratégicos de vários clientes, principalmente os clientes da área da saúde. Roberto, muito obrigado pelas apresentações. A gente já vai abrir os microfones aí, Dr. Cármino, mas permita-me aqui sair um pouquinho do roteiro. Acho que faz jus também a gente dar o seu currículo, já que o Dr. Cármino e eu fomos apresentados. Então, vou cumprir essa missão. Então, este locutor que vos fala, que vos falou há pouco, Roberto Souza, é jornalista, especialista em comunicação corporativa e gestão de crise. É diretor e sócio fundador da agência editora RS, acumula passagens aí pela Universidade Metodista de Piracicaba, Universidade de São Paulo, Faculdades Integradas Alcântara Machado, Universidade AMB Morumbi e, incrivelmente, é um graduando em filosofia pela Universidade Federal de São Paulo. Na imprensa já passou pelas emissoras de rádio Band, Globo, Excelsior, CBN, A Voz do Brasil e nas emissoras de TV SBT, Manchete e Record. Devolvo para você, Roberto, agradecendo pelo convite, pela oportunidade de participação, ciente aí de que temos um convidado muito especial que pode falar muitíssimo bem sobre a temática proposta. Dr. Carmen, é um prazer estar aqui contigo. Bom, eu que agradeço, né, com todas essas feras aí ao meu lado, eu estou à disposição de vocês. E é uma entrevista diferente, né, Danilo? Porque o Dr. Cármino, ele, ao longo da sua longa e brilhante carreira, né, vem sendo entrevistado sobre temas, né, do dia a dia, sobre temas científicos, conselheiro de várias instituições importantes, mas nem sempre o Dr. Cármino é questionado a respeito de um tema que é muito importante para nós, né? Que é qual a visão dele sobre a comunicação para leigos via imprensa e redes sociais, a comunicação para médicos, e por essa razão que nós resolvemos, e ele aceitou o nosso convite para esse bate-papo aqui, para o grande público que tem acompanhado o podcast da RS. Diga, Danilo. Só complementando, acho que além de tudo isso que você falou mesmo, né, Roberto, a gente conhece o Dr. Cármino aí há alguns anos já, e especialmente nos últimos anos, mais especialmente ainda nesse período da pandemia,
O Dr. Carmino é um grande entusiasta da comunicação, né? Atualmente aí tem uma coluna semanal no jornal Hora Campinas e não incomumente publica artigos e é entrevistado aí pela imprensa, portanto, é um médico muito especializado em comunicação também. Obrigado. É verdade. Doutor Carmen, então eu já faço a primeira pergunta. É, qual a sua, como é que o senhor vê a transformação da comunicação inicialmente para leigos? Roberto e Danilo, em primeiro lugar, muito obrigado novamente. Eu acho que a comunicação nos dias de hoje talvez seja uma das áreas mais desafiantes que existe para qualquer profissional, inclusive para vocês que são profissionais da comunicação, porque as coisas foram mudando de maneira dramática nos últimos anos, né? Eu digo, antigamente cada coisa era uma coisa, né? A televisão era uma televisão, o rádio era uma rádio, um jornal era um jornal, tal. Hoje você tem um smartphone na tua mão que é tudo, né? Coloca tudo ao mesmo tempo, né? Ali, além das coisas de comunicação, ele também é um telefone, né? De vez em quando você usa como telefone. Então eu acho que a questão da comunicação ela é um desafio imenso. As redes sociais se ampliaram de tal modo que tem influído, por exemplo, na escolha de presidentes, né? Presidentes de países importantes, como Estados Unidos, mesmo do Brasil. Antigamente, o marqueteiro fazia grandes imagens. Tá? Hoje, a rede social ocupa um espaço impressionante, né? E acho que o grande desafio que eu vejo é a questão da comunicação de risco, da boa comunicação, e daquela comunicação que esteja adequadamente inserida naquele momento e naquela situação que você está debatendo, né? Eu vivi várias situações na minha vida, com grandes aflições, vivi intensamente a pandemia do vírus HIV na década de 80 e 90, e vivi muito, muito, como secretário de Campinas, a questão da pandemia da Covid, né? E é impressionante como é importante a comunicação. Como é importante a comunicação, como é importante que as pessoas que te ouvem acreditem em você e te sigam ou não, não é? Te sigam ou não. Nesse período da Covid, as notícias eram sempre difíceis, né? De vez em quando você tinha uma notícia boa, mas a grande parte das notícias eram notícias de grandes alertas, né? De grandes dificuldades de comunicação. Então você tem que fazer isso e tem que fazer com que a comunicação de risco seja responsável, seja competente, seja lastreada na verdade. Olha, as pessoas sabem quando você está falando mentira, né? Ou quando você não está seguro daquilo que você está falando, porque os olhos falam, né? E o teu visual, o teu gestual, a tua forma de abordar as coisas, às vezes demonstra uma insegurança muito grande e às vezes até mostra que você talvez não esteja falando toda a verdade que deve ser falada. E uma coisa eu aprendi na comunicação: seja qual for a notícia, ela tem que ser verdadeira, porque seja ela boa notícia, má notícia, não tem como você fugir da verdade, porque uma notícia lastreada na mentira, ela é dramaticamente desmentida e você se desmoraliza para o resto da vida. Eu digo que a verdade você fala uma vez só e vai ser sempre falada igualmente, a mentira não. Você vai falar de várias formas, você vai ter vários caminhos para dizer algo e todo mundo vai perceber que é mentira. Para pegar o gancho, o doutor Carmino foi vítima alguma vez de fake news? Que eu tenha me preocupado com isso, não, Roberto. Sinceramente, acho que devo ter sido, mas eu não costumo ligar muito para aquilo que não é importante, né? Eu acho que a gente tem que gastar fogo bom com briga boa, não fogo bom com briga ruim. Se você pegar a notícia falsa
E valorizar é tudo o que o cara que faz a notícia falsa quer ter valorização naquilo que ele está falando. Então, normalmente, a minha resposta às más notícias ou notícias viciadas, etc., é o silêncio, né? Porque simplesmente você não valoriza aquilo que você... A menos que seja uma coisa muito de caráter pessoal e tal, mas aí tem outros meios para você reagir. Até o Dr. Carmino falava, né, sobre o desafio para nós comunicadores aqui, né, de uma comunicação efetiva, ou seja, que atinja o público desejado, e verdadeira, né, fidedigna à realidade. Eu tenho discutido isso em outros fóruns. Nós jornalistas passamos por um desafio atualmente. Nada contra outros profissionais da comunicação, pelo contrário, eu acho que a integração entre outros profissionais de comunicação, falo aqui de publicitários, redatores, enfim, entre outros profissionais, mas nós temos um diferencial aqui, né, enquanto jornalistas formados e atuantes, que as técnicas do jornalismo, elas buscam um fato, né? Então, especialmente quando a gente está falando de saúde, ciência, e até pegando o exemplo que o Dr. Carmino deu, né, da pandemia da Covid-19, né, em que informação foi o primeiro remédio, né? A informação foi a primeira vacina que tivemos, né? É realmente um grande desafio informar de maneira acertada, informar cada vez mais sem conflito de interesse, mas é um desafio gostoso, né? Eu queria aproveitar que eu estou com o microfone aberto. O Dr. Carmino também tem debatido um tanto aí em suas pensatas, nos seus artigos publicados, a comunicação em outras áreas que não só nas notícias, né? Recentemente publicou um artigo no Hora Campinas, né? Esse portal aí que abriga alguns artigos brilhantemente escritos pelo Dr. Carmino, provocando um pouco sobre, por exemplo, o estilo com que se produz artigos científicos, né? O título desse artigo em questão que eu estou falando é Artigos Científicos, Informar ou Convencer. Queria que o senhor comentasse um pouquinho também sobre essa temática, Dr. Carmino. Eu procuro, nos meus artigos, às vezes, fazer algumas provocações, né? Esse é um deles. Porque o cientista, ele trabalha com 3 coisas que são fundamentais. É uma boa pergunta, um bom método, não é? E depois os resultados através de uma redação de um trabalho que pode ser previamente apresentado em congressos, em eventos científicos, para ser checado, para ser debatido. Depois você pode fazer um pré-print, colocando o teu artigo numa plataforma que não é o trabalho científico que vai ser referenciado, porque ele não tem revisão pelos pares, né, que é uma coisa essencial, e depois vai para os pares. Mas nós temos que entender que, particularmente na área da saúde, nós todos sabemos que a ciência das verdades temporárias, né? Tudo que nós aprendemos na saúde é temporário, daqui a pouco vai mudar, não é? E às vezes aquilo que você coloca não está suficientemente lastreado na ciência por um trabalho convincente ou por vários trabalhos convincentes ou até por meta-análises que juntam vários trabalhos semelhantes e que podem ser mais ainda convincentes, que é o que o pessoal chama de nível de evidência. Lembrar que a palavra evidência em inglês é mais forte do que a palavra evidência em português. A palavra evidência em português quer dizer uma possibilidade. Em inglês, a palavra evidência quer dizer prova, né? Mas nem sempre aquilo que a gente faz é prova. A gente sabe que, às vezes, existem limitações enormes. Então, quando você me faz essa provocação, é exatamente isso, é saber que aquilo que nós fazemos é limitado pelo tempo, é limitado pelo número de pacientes, é limitado pela metodologia,
é limitado pelo tempo de observação, é limitado porque não juntamos no mesmo trabalho pessoas que representem a população como um todo, né? O ideal para qualquer trabalho na área humana é que ele fosse um retrato da sociedade, que a gente colocasse o número de negros da sociedade, o número de mulheres da sociedade, e nem sempre a gente vê isso. Às vezes o trabalho é desenhado de uma maneira que você sabe que ele não é representativo do mundo real. Então, às vezes, é importante para quem vai apresentar um trabalho que as pessoas façam esse brainstorm da limitação do trabalho, entendeu? Quer dizer, você não faz um trabalho para convencer normalmente, você faz um trabalho que é para explanar aquilo que você estudou e aquilo que você obteve. Então, essa provocação que eu fiz num trabalho foi assim também, não é? Eu me lembro de uma outra provocação que a gente conversou, Danilo, sobre a questão da advocacy, né? A questão de você nós defendemos os nossos pacientes de maneira incondicional, né? Mas é importante dizer que a coisa mais importante não é defender uma causa ou uma causa específica, é defender a causa inteira, né? É defender o sistema de saúde, é defender a saúde pública, é defender que todos tenham acesso a tudo, né? Não adianta eu ter uma determinada causa e conseguir para aquele grupo de pacientes alguma coisa e sabendo que 80, 90% das outras causas não foram atendidas. Então, antes de defender aquela causa, vamos defender a causa maior, que é o sistema de saúde, que é o sistema público de saúde, que é o ser humano, que é o ser humano em termos do seu bem-estar e o ser humano em termos daquilo que ele possa ter de acesso que seja absolutamente correto dentro do estado da arte. Sempre lembrar que vai mudar daqui a pouco, não é? E a gente não pode ter a presunção de achar que sabe tudo e que nós somos pessoas que fazem a opinião pública. Nós temos uma responsabilidade que transcende em muito a gente simplesmente mostrar. A gente faz as pessoas mudarem comportamentos, mudarem prescrição, mudarem acompanhamento. Então, a responsabilidade é sempre muito grande em relação a isso. Doutor Carmen, até recentemente os médicos se informavam antes das mídias digitais, recebendo as revistas científicas, há alguns meses, até um bom tempo depois, dos grandes congressos. Hoje, tudo acontece simultaneamente, quase on time. Quais os riscos dessa nova comunicação de médico para médico? Roberto, você precisa ter maturidade quando você vai ler um trabalho científico, né? Eu sempre digo para os alunos, residentes, pós-graduandos, quando você vai ler um artigo científico, começa por material e método, que é a parte mais chata do artigo, né? Não dá muita bola por título, porque eu tenho muitos trabalhos e a gente faz um título para atrair o leitor. É natural que seja assim. Mas o assunto de Deus está em todos os lugares e o diabo está nos detalhes, o diabo do trabalho científico é material e método. Se você não tiver convencido que o número de pacientes é adequado, que o material de investigação é adequado, etc., nem leia o trabalho, deixa para lá. Outra coisa, Roberto, hoje são publicados mais de 2 milhões de trabalhos na nossa área, né? Na área da saúde. Ninguém vai ler 2 milhões de trabalhos, né? Então, a comunicação breve, através de sumários, através dos resumos de congresso, através de plataformas online, etc., tem sido cada vez mais usadas para você adquirir informação. Mas é uma informação, tem que levar sempre em conta de que, às vezes, a informação não é suficiente para você tomar uma decisão, ou você mudar os seus estándares de trabalho, né? Então, eu pessoalmente acho isso, que você precisa tomar muito cuidado. Hoje o risco maior é da intoxicação informativa do que da boa informação. Você pode se intoxicar de tanta informação e depois não saber como tomar
a decisão adequada. Uma questão aí sempre levantada pelo Dr. Carmino, né? Nós, enquanto jornalistas, enquanto assessores de imprensa, repórteres, enfim, enquanto profissionais midiáticos, a gente costuma estar atento, a gente busca, né, estar atento aí a inovações científicas que acontecem, e elas acontecem em artigos que estão em produção e tudo mais. Queria devolver aqui para o Roberto construir essa problemática com o Dr. Carmino. Qual é o limite entre a divulgação de uma inovação científica em um projeto em estudo e o clamor que isso pode causar, né, numa audiência, muito potencialmente aí familiares de pacientes, enfim. Então, a distância aí, né, entre a produção científica e a produção científica virando notícia. Devolvo para você provocar o Dr. Carmino nesse sentido. Eu não caio nessa provocação, porque eu sempre disse que tem dois agentes da sociedade que são muito afobados, que são os jornalistas e os políticos, né? Que querem que as coisas se resolvam muito rápido e a ciência não é assim. A ciência tem o seu tempo e o tempo da ciência tem que ser respeitado, não é? Às vezes você tem muito boas perspectivas. Hoje nós estamos vivendo um mundo frenético, não é? Eu sempre uso o exemplo de algumas doenças. Por exemplo, a gripe espanhola levou décadas para você saber qual era o vírus, né? Até porque durante a gripe espanhola não se conhecia esse ser, entre aspas, chamado vírus, né? Não se conhecia. O vírus quer dizer vazio, a tradução da época. Depois você tem o vírus da hepatite C, por exemplo, que é a importante causa de cirrose e de câncer hepático, levou décadas para ser clonado, mais de 2 anos, né? O vírus HIV levou quase 8 anos, levou 2 anos, e até hoje tem uma briga de royalties entre os americanos e franceses para saber quem é o pai do vírus HIV, quem é que tem a certeza. Mas veja, quase 2 anos para ter certeza. Na Covid, em dias a gente sabia já qual era o vírus, já sabia. Então, a tecnologia nos ajuda demais na área principalmente na área do diagnóstico ou na área do reconhecimento do problema. Isso nem sempre acontece na área terapêutica. Na área terapêutica é muito mais complicado. Por exemplo, na área de vacinas é mais complicado. Nós vivemos na epidemia, na pandemia da Covid, um certo embate entre qual plataforma da vacina era melhor, quer dizer, a mais antiga, que eu sempre falava assim, olha, as 3 plataformas é mais ou menos assim. A mais tradicional é como você mandar uma carta. Você pega, escreve uma carta, põe no correio e vai de carta, né? A outra intermediária, que era do adenovírus, é como você manda um e-mail, que é um meio de comunicação intermediário. E o de RNA mensageiro é como um WhatsApp, você manda pá, né? Você já diz, logo, você não tem toda a informação ali, você tem só um pedacinho da informação, que é a informação relevante, né? Agora, qual delas era a melhor do ponto de vista de segurança, de eficiência? Bom, até hoje a gente não sabe, né? A gente sabe que elas foram muito importantes. As vacinas brecaram a pandemia muito antes do que aconteceu em outras pandemias. Você vê que o vírus HIV até hoje não tem vacina, não é? Até hoje a gente não conseguiu e a pandemia se arrastou muito mais tempo, né? A influenza, que é a causa da gripe espanhola, o H1N1, hoje você tem vacina. Todo ano a gente vacina, não é? E provavelmente é o que vai acontecer para o vírus do coronavírus, né? Que nós vamos ter que vacinar. Mas o que eu quero dizer é que a tecnologia evoluiu tanto que a gente hoje tem condição, em pouco tempo, de ter algumas certezas que antes você não tinha. Hoje, se aparecer uma doença nova, sei lá, em qualquer lugar do mundo, em poucos dias a gente já vai saber exatamente o que ela é, como ela é. Não, talvez a gente não saiba como nós vamos conduzir, como nós vamos prevenir, como nós vamos tratar, etc. Mas nós vamos saber exatamente do que se trata, porque a tecnologia evoluiu muito, né? Então,
eu acho que a gente está vivendo um momento efervescente, todo mundo quer escrever rápido e publicar rápido, porque o cientista também tem pressa, ele também depende de financiamentos, ele depende, sei lá, do, do, do FDA nos Estados Unidos, nós dependemos um pouco da FAPESP, um pouco, então o cientista também tem um pouco de pressa para colocar, mas a pressa não pode ser de tal ordem que não coloque a informação correta com as suas limitações, né? Porque não existe informação. A ciência é uma obra inacabada. Cada um vai e coloca um tijolinho, né? E ninguém é capaz de construir a parede inteira. Eu acho que o único cientista que eu tiro o chapéu e que foi capaz foi Chagas, né? Que descreveu a doença inteirinha, quer dizer, é uma injustiça que ele não tenha ganho o prêmio Nobel, porque raros são as pessoas que descrevem uma doença inteira, em toda a sua modalidade, né? Mas isso nós estamos falando de muitos anos, muitas décadas atrás, né? E, infelizmente, o Brasil teve vários potenciais ganhadores do Nobel em medicina e acabou não ganhando por alguma razão que não interessa para nós sabermos agora. Mas Carlos Chagas poderia ter sido prêmio Nobel tranquilamente, porque ele não colocou um tijolinho, ele fez a parede inteira de uma doença que é importante até hoje. Fez a parede inteira e rebocou ainda. Exatamente. Talvez não no tratamento, mas do ponto de vista do conhecimento fisiopatológico, ele fez inteirinho. É verdade. Agora, no meio desse turbilhão de informações, está o paciente, está o cidadão comum. Na grande imprensa, o espaço destinado à cobertura de saúde, todos podem ver que foi bastante reduzido. Hoje, o espaço maior é para os escândalos, para o noticiário policial. Mas, por outro lado, tem a internet, tem o Dr. Google, tem o acesso rápido para o paciente, para o público leigo, no meio, pelo celular. Qual a orientação que o Dr. Carmino daria para que essa consulta do leigo seja eficiente e eficaz e para que ele fuja dos modismos e das fake news? Bom, não tem resposta para isso, né, Roberto? Porque as redes sociais, elas vieram para ficar. A gente negar a importância das redes sociais é absolutamente inocente, quer dizer, elas vieram para ficar, elas vieram para auxiliar. O que eu acho é que quando você coloca uma determinada, sei lá, uma determinada informação na rede, você trabalha pela média das coisas, você não tem sentimento naquilo, né? E quando você consulta um médico, ou consulta um profissional de saúde, às vezes de outra área, etc., você estabelece uma relação diferente, que é uma relação humana, não é? E a gente sabe que tem muita coisa que pode parecer sinal ou sintoma e que às vezes não é sinal ou sintoma, ou então é um sinal e sintoma diferente do que está escrito no Dr. Google, né? Então, o Dr. Google, ele não é uma ferramenta para ser descartado ou para a gente depreciar ou demonizar. Não, ela é útil, até para nós é útil, porque você não sabe tudo de tudo, muito pelo contrário, cada coisa que você aprende tem mais duas que você. Então, na verdade, você vai passar a vida inteira estudando e tendo mais coisa para aprender, né? Então, acho que essas plataformas ajudam, sim. Acho que elas, se forem plataformas bem elaboradas e etc., elas podem ajudar. Existe uma polêmica muito grande nesse momento sobre a questão da inteligência artificial, né? Mas alguém discute a importância da inteligência artificial? Não, ela é importante. Só que ela não é absoluta, como nenhuma ferramenta é absoluta. Nenhuma ferramenta. Nem é e nem pode ser. É inocente quem achar. Mas, por exemplo, você hoje tem importantes ferramentas de inteligência artificial embarcada, por exemplo, numa ambulância do SAMU, que você quer fazer determinadas coisas, diagnóstico ou procedimentos, num momento que você não tem acesso a algumas coisas. Então,
Eu acho que a população tem que saber usar isso, tem que saber que existe, mas é uma coisa assim, você vai numa consulta médica, você vai lá já com a revisão bibliográfica para o médico e tal, quer dizer, chega lá e diz, olha, eu já fiz a revisão bibliográfica, é uma coisa que incomoda, pelo menos a mim incomodava, porque eu acho que o relacionamento entre um profissional de saúde e um paciente tem uma missa, tem uma forma de fazer, e tem começo, meio e fim. Você começa cumprimentando a pessoa, perguntando o nome, qual a razão do senhor vir até aqui, quer dizer, aquela medicina que o doente não sente, o médico não levanta, é uma coisa horrível, quer dizer, tem que se estabelecer uma relação de confiança, né, na verdade, quando você está diante de um profissional de saúde, e essa relação de confiança passa, inclusive, pelas orientações. E essas orientações nem sempre estão lastreadas uh, no Dr. Google. Às vezes é uma informação científica que o profissional acabou de se apropriar, né? Por isso, né, Roberto, você acompanha muito várias sociedades, a nossa de hematologia, você vê o volume de informações que todos os anos são trazidos através dos nossos eventos, através das nossas revistas, etc. Eu sempre digo que a nossa joia da coroa é a nossa revista científica, porque esta passa por todos os crivos, né? Essa passa por todos os crivos. Então, você tem desde o crivo do planejamento para fazer um trabalho, depois todo o desenvolvimento, toda a metodologia, depois todas as análises que são feitas, depois todas as apresentações em eventos, eventualmente pré-print, e aí você coloca para submissão pelos pares, e vai e volta. A gente sabe que na nossa revista 70% dos artigos são rejeitados, portanto, são artigos que não têm qualidade científica para ser publicado, quer dizer, basta, e isso pode ser publicado em outro lugar ou pode servir de lastreamento para tomada de decisão e que não está completamente correta, já que foi rejeitada numa revista séria, né? Uma revista que... Então, eu ainda acho que na cadeia de comunicação de saúde, os trabalhos publicados em revistas éticas, mesmo nesse campo editorial, infelizmente, né, Roberto, você tem muita gente, tem muito editor predatório, tem muito, não é só na rede social, a gente tem nesse negócio chamado ciência, você tem também muito aventureiro e você tem bastante gente que faz disso apenas um grande negócio, né? Continuo insistindo, Dr. Carmino, sobre esse grande desafio que é comunicar ciência, né? Percebo e reconheço aqui, o Dr. Carmino é um médico, um cientista empenhado em contribuir aí com a construção de informações que vão para públicos diversos, né? Especialmente o público leigo, né? Queria que o senhor desse uma dica, um recado, fizesse um pedido, acho que é mais uma dica, para os nossos colegas e nossas colegas médicos e cientistas, para que eles possam contribuir aí com a fluidez da comunicação, né? E aí já deixo o recado aqui também para nós comunicadores e jornalistas, que a produção de conteúdo científico, ela por si só, por premissa, ela respeita etapas, métodos, como o senhor disse, né? Então, se encontrar no meio do caminho, né, a agilidade da imprensa e das redes sociais é um desafio junto aí aos métodos científicos, né? Voltando ao início, um pedido de uma dica para os cientistas aí de como contribuir com uma comunicação efetiva e fluida e principalmente efetiva para o público, né? Danilo, não é fácil comunicar. Na medida em que a minha carreira acadêmica foi evoluindo, e particularmente
a partir do momento que eu me tornei um professor titular da Unicamp, uma das universidades mais importantes do país, eu assumi e tive a consciência de que eu não podia só cuidar da minha carreira, ou cuidar só dos meus pacientes, ou cuidar só dos meus alunos aqui. Eu tinha que oferecer para a sociedade como um todo algo mais do que isso. E quando eu saí da Secretaria Municipal de Saúde, onde eu vivi 8 anos intensamente, convivi com epidemias de arbovirose, pandemia de coronavírus, etc., e tinha que me comunicar com a sociedade, eu cheguei à conclusão que isso fazia parte da minha obrigação. Mas não são todos os colegas que gostam de comunicar ou que têm talento para comunicar, no sentido... Porque a comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. A comunicação, a informação, não é aquela que você quer passar, mas é aquela que a pessoa é capaz de entender e apropriar, não é? Então, é muito delicada a questão da comunicação feita por um profissional que não é um profissional de comunicação. Vocês sabem como traduzir para a população aquilo que eu estou falando, às vezes em nível técnico. Eu, às vezes, não sei, às vezes eu sou técnico demais e aí acabo não passando a informação como ela tem que ser passada. Então, eu acho que a questão da comunicação e a comunicação de risco é uma das mais importantes. Por exemplo, no campo da vigilância em saúde, por exemplo, a comunicação de risco é crítica, né? Todo ano nós falamos para a população: olha, você precisa olhar o vasinho, não deixa a caixa d'água juntar água. E todo ano nós temos epidemia de dengue, né? Quer dizer, por mais que a gente fale, demonstre e tal, a gente não consegue fazer com que a população mude os seus hábitos e costumes a ponto de acabar com uma doença que nos perturba há décadas e que é muito conhecida. Então, tudo que se fala é verdade, não? Só que nós não estamos conseguindo fazer com que o nosso interlocutor, que é a população, mude os seus hábitos. Então, a gente não está comunicando bem. Eu dizia no período que eu estava na prefeitura, quer dizer, eu tenho certeza que a gente não está comunicando bem, porque todo ano nós temos um problema, quer dizer, algo que a gente conhece tão bem e sabe que a prevenção é tão simples, é tão barata, né? Não custa nada a prevenção praticamente, e a gente não consegue fazer as pessoas fazerem. Então, é um viés de comunicação, e aí a bola está com vocês que são de comunicação. Como é que a gente faz para mudar a questão das arboviroses, por exemplo? Que é uma... Tá bom, nós vamos ter vacina daqui a pouco? Ok, né? Posso pegar, por exemplo, um outro exemplo, a HIV. Hoje a gente vê um aumento de casos. Os jovens de hoje, eles não estão tomando os mesmos cuidados durante o período da pandemia, na década de 80 e 90. Quer dizer, você tem tido muita transmissão, por quê? Porque as pessoas já deixaram de se comunicar adequadamente e a pessoa não acredita. Então, eu acho que existem tantas informações de que são importantíssimas, relevantes, mas demais para a população, e a gente, por alguma razão, a gente não consegue emplacar. Nós estamos vendo a crise das vacinas agora. Meu Deus do céu, negar a importância das vacinas, eu não estou falando nem de Covid, eu estou falando de todas as outras, né? Eu digo, coisas simples fizeram que a humanidade aumentasse dramaticamente o seu tempo de existência, né? Então, coisas simples como lavar as mãos, né? Água tratada, né? E as vacinas. As vacinas reduziram a mortalidade infantil de 3 dígitos para 2 dígitos, né? Caiu de mais de 100 para menos de 30, em torno de 30 por mil, né? Então, como é que você nega a importância das vacinas? Agora, eu pergunto para um jovem médico: quantos casos você viu, sei lá, de sarampo? Né? Você sabe ver um sinal de Koplik? O cara nem sabe o que é isso. Porque no meu tempo a gente via isso, né?
No nosso tempo, a gente via desnutrição grave. Hoje é difícil ver casos de desnutrição grave, porque mudou um pouco o acesso, graças a Deus, né? Eu acho que tudo isso são avanços. Mas você vê, são avanços que custam muito pouco. O que custa muito caro na saúde é a pontinha da pirâmide, é aquilo que você vai fazer de altamente sofisticado. Mas a grande parte da saúde, você faz uma enorme evolução gastando muito pouco, mas que tem que ter um grande engajamento da população. Se a população não vacinar a sua criança, é questão de tempo para nós voltarmos a ter sarampo, poliomielite. Eu já cansei de escrever, nós estamos perto de ter uma piora dos indicadores exatamente porque a gente perdeu a capacidade de comunicar. A gente perdeu a capacidade de que as pessoas entendam que isso daí é muito relevante. Roberto, vou devolver para você encerrar, mas eu só queria fazer um comentário aqui, né? Eu perguntei para o Dr. Carmino qual a dica que ele daria, né, para os médicos e tudo mais, e ele devolveu a bola para a gente, para nós comunicadores, e eu acolho, concluindo aqui na minha participação, que o desafio de comunicar ciência é tanto da ciência quanto da comunicação, né? Enfim, esses dois pilares, eles têm que andar juntos, né? Não existe polos distintos, enfim, é uma questão de andar juntos também, e eu concordo com o Dr. Carmino que a população sobre informações importantes anda mal informada, não sei se essa é a melhor expressão para ser usada, mas a gente já tem, por exemplo, o abandono de uso de máscaras, né, por conta da pandemia da Covid dentro dos transportes públicos, e obviamente que essa foi um direcionamento aí dos governos, pelo menos aqui em São Paulo, né? O governo derrubou a obrigatoriedade, mas se a gente tem uma população que se lembra da insistência pelo uso de máscara, né? Por conta da a alta transmissibilidade aí, da alta transmissão, a população deveria voltar para o lugar dela, né? E falar assim, pô, eu vou continuar cumprindo esse protocolo, ainda que não seja obrigatório, né? Vou devolver para o Roberto aí, para ele fazer a última pergunta. Ok. Eu gostaria de ouvir do Dr. Carmino dois exemplos. Um exemplo onde a imprensa ajudou na sua missão em determinado momento. E outro onde a imprensa, voluntária ou involuntariamente, prejudicou. Tá bom. A primeira eu respondo com enorme facilidade. Eu acho que não fosse a imprensa durante a pandemia, nós estaríamos fritos, viu, Roberto? A imprensa ajudou demais, mas ajudou demais. Ajudou não só na questão da comunicação, como para que nós tivéssemos números adequados. Nós temos que lembrar que se o Brasil tem uma posição honrosa na questão dos números e nas publicações internacionais, tem uma publicação da Nature, onde o Brasil aparece entre os países que melhor contabilizaram o número de casos. A perda no Brasil foi pequena, né? Se a gente lembrar, isso não foi porque o Ministério da Saúde se organizou e tinha as melhores informações, isso foi um consórcio da imprensa, junto com os poderes públicos, etc., e que fez com que a gente pudesse ter números, e que número não é simplesmente uma coisa fria, o número é uma coisa dinâmica, é uma coisa que nos ajuda a tomar decisão. É impossível fazer gestão pública sem números. Você não pode voar às cegas, né? Então, acho que na pandemia, eu não tenho a menor dúvida que em toda a minha vida, a melhor ajuda que a imprensa deu foi neste período. Eu já tive outros períodos onde a imprensa ajudou e alguns onde a imprensa não ajudou tanto, mas nessa pandemia eu acho que houve uma solidariedade como nunca eu tinha visto. Houve uma solidariedade entre o sistema público e privado de saúde, entre a sociedade e a imprensa e assim por diante. Agora, aonde a imprensa atrapalhou, Roberto, eu vou ficar devendo para você, porque eu não
eu não me lembro assim, porque o que você precisa ter com a imprensa é uma relação verdadeira. Quer dizer, se o jornalista, às vezes, eu muitas vezes fiquei muito incomodado com a imprensa. Assim, vou ser sincero, por exemplo, no enfrentamento das arboviroses, eu muitas vezes fiquei muito incomodado, porque havia uma visão um pouco exagerada, um pouco, como é que eu vou dizer, sensacionalista, que é uma coisa. Você percebe quando existe boa fé e você percebe quando não existe boa fé, não é? E eu acho que, em alguns momentos, eu percebi por parte da imprensa que não havia boa fé, que havia simplesmente uma visão sensacionalista sobre um determinado assunto. Isso foi quando, principalmente nas epidemias aqui de dengue, principalmente, né? onde, onde a gente teve. Mas eu tenho estabelecido com a imprensa, e particularmente a imprensa local, onde eu vivo em Campinas, uma relação de enorme respeito, de enorme entendimento, porque você precisa entender o que cada segmento da sociedade representa para a sociedade. A sociedade é um conjunto, ela é um tecido complexo, né? Então não adianta você reclamar disso ou daquilo, porque você tem que entender qual é a missão que está embarcada ali. Não adianta você chegar e falar, olha, o Ministério Público não sei o quê, ou os juízes não sei o quê. Não, a missão deles é aquela, quer dizer, é tua obrigação se relacionar com cada ente da sociedade, entender a missão que ele tem e tentar, quando você percebe. Quando tem má fé, Roberto, eu acho que é difícil você reverter quando há má fé. Mas quando não há má fé, às vezes te incomoda, mas não tem má fé, aí é relativamente simples de converter. Eu lembro, eu, como secretário municipal de saúde, fiz várias reuniões em grandes órgãos de imprensa aqui para dizer para os teus colegas jornalistas: eu estou aqui, o que é que vocês querem saber? O que é que eu posso informar ou deixar vocês a par e tal? Porque você percebia que havia boa fé, mas a informação ela era ruim, ela não era uma informação correta. Então, aí você vai lá, dá a cara, dá a cara a tapa e diz, bom, o que está incomodando e vamos lá, vamos ver o que a gente pode construir juntos, né? Então, eu entendo que a área de comunicação pode ser um negócio, às vezes é importante vender jornal, vender anúncio, vender isso, vender aquilo, e nem sempre as pessoas da área da saúde gostam disso, são tolerantes com isso, mas paciência, tem que ser assim, né? Eu acho que depois da pandemia, uma coisa que eu sinto, Roberto, é um aumento significativo do respeito que a imprensa tem pelo SUS. Coisa que antes da pandemia, isso me incomodava demais. Quer dizer, é como se a saúde pública fosse o patinho feio da sociedade brasileira, que não é. E não é. Ela não é perfeita, longe de ser perfeita. Longe de ser perfeita. Mas eu conheço os sistemas de saúde através do mundo e posso dizer, uma das coisas mais importantes em termos de políticas públicas brasileiras é a existência do SUS, a existência do Sistema Único de Saúde, que deixa sempre uma porta aberta. Pode ser que essa porta não seja a melhor, não seja mais bonita, não seja mais elegante, não seja mais estruturada, mas ela está sempre aberta para todos, né? Então, eu acho que na pandemia ficou clara a importância do SUS, né? E isso, você sabe, me motivou a fazer um livro onde eu um pouco conto, na minha ótica, obviamente, a importância desse sistema. Eu digo que duas políticas públicas no Brasil são inegavelmente importantes, não é? Uma é o Plano Real, que nos deu uma moeda, que nos deu uma identidade, porque a moeda é um pouco a nossa identidade. E a outra, o SUS, que é um sistema
que garante para uma população superior a 200 milhões de pessoas acesso, né? E acho que isso é absolutamente significante. Então, se eu tenho algum incômodo com a sociedade, não é nada específico, mas era a visão com que a imprensa viu o SUS e que isso se atenuou muito depois da pandemia. Muito bem. Muito obrigado, doutor Carmine Antônio de Souza, pelo seu tempo, por compartilhar da sua longa experiência e competência na gestão pública. Hoje nós tivemos lições de transparência e lições sobre a sua vida profissional, que tanto tem a ensinar para todos que estão aí no trabalho difícil da gestão pública e principalmente na área da saúde. Muito obrigado, Danilo Gonçalves, também pela sua participação aqui no nosso podcast. E eu desejo muito sucesso ao Dr. Carmine Antônio de Souza na sua longa e brilhante carreira profissional na área da saúde. E eu deixo aí os segundos finais para os seus comentários. Apenas agradecer, né, Roberto e Danilo, essa oportunidade de estarmos juntos, né, e podemos compartilhar um pouco desse grande desafio que é a saúde. A saúde é o maior bem individual, né? Eu sempre digo para nós, eu estou com 72 anos, eu sei, já sabia há muito tempo, mas agora eu sei que a saúde é o maior bem individual, seguido da liberdade, que muitos dos jovens não sabem do que nós estamos falando, né? E de vez em quando a gente percebe que existe um movimento errático em relação à liberdade. A liberdade é um extraordinário bem individual. E o terceiro bem individual é o anonimato, é a gente não ser conhecido. A gente ir em algum lugar, ir num restaurante, etc., e ninguém saber quem a gente é, né? E vocês tratam de quebrar esse terceiro bem individual, que é o anonimato. Mas eu agradeço. Desculpe a brincadeira e estou sempre à disposição de vocês sabem. Muito obrigado. Maravilha. Agradecemos também a você pela sua audiência aqui no podcast da Redação. E continue com a gente.